Estude. Olá! Continuando nosso módulo sobre ética e política, nós chegamos finalmente, agora na filosofia contemporânea, em Habermas. Habermas nasceu no século passado e fez parte também da escola de Frankfurt. E qual era o seu principal pensamento? Qual é uma marca muito importante do seu pensamento? É o modo como ele considera a discussão e o debate. Como assim? Filósofos anteriores, como Adorno, haviam dito que a razão tinha conduzido o homem para algo muito ruim, para se tornar cada vez mais manipulado, para se tornar um sujeito de dominação. E Habermas, embora não diga que isso não existe, ele diz que a razão ela não pode ser reduzida a essa perversidade utilitária. Ou seja, a razão não pode ser reduzida aos meios que existem para subjugar e dominar as pessoas. Por quê? Porque a razão ela possui uma função primordial para os seres humanos, que é a função comunicativa. Como assim? A razão está na base de qualquer comunicação que a gente pretende estabelecer. Seja no dia a dia, quando a gente está falando sobre como foi o nosso dia, está falando sobre o que a gente precisa, seja a comunicação, quando a gente está tentando discutir determinado conceito. A razão está sempre na base disso. Desde a linguagem cotidiana até as linguagens mais complexas. E a linguagem em si também é uma forma de ação, é uma forma de agir no mundo. Com isso, Habermas tem uma teoria da ação comunicativa. Por quê? Porque para que você possa se comunicar, existem algumas coisas que devem existir. Por exemplo, para que os sujeitos possam se comunicar, precisa existir um mundo objetivo, ou seja, um mundo exterior, precisa existir um mundo social, e precisa também existir um mundo subjetivo, um mundo de cada um. E a linguagem sustenta essa partilha, porque para que os seres possam se comunicar, eles precisam estar dentro desses mundos, fazer parte disso. Com isso, colocando a razão como base da comunicação, Habermas acaba por se reconciliar com a razão. Todo aquele debate, toda aquela crítica de Adorno, a razão vai agora ser modificada por Habermas, que vai se reconciliar com a razão por causa da racionalidade que está ancorada em qualquer processo de comunicação que exista. Assim, mas a gente pode se perguntar, o que é comunicação? O que é um agir comunicativo? Para Habermas, agir comunicativo é o entendimento entre sujeitos. Como assim? É quando um sujeito chega para o outro e eles debatem livremente sobre determinado assunto, considerando-se como iguais. E não é uma questão de um colocar verdades universais no outro, um brigar com o outro. É uma questão de chegar a acordos racionais. Eu dou determinados motivos para que você acredite em algo, você rebate esse motivo com outros argumentos e nós chegamos a um acordo sobre qual é a posição que nós vamos adotar. Isso tudo vai ser a base para uma ética da discussão. Como assim? Essa discussão entre indivíduos, essa discussão livre sobre temas morais e temas espinhosos, precisa estar na base da sociedade. Essa possibilidade de discutir sobre qualquer assunto com base em racionalidade precisa estar na base da sociedade. E com isso, existe sim um ideal de quê? Um ideal de liberdade de expressão, onde todo mundo pode expressar os seus pensamentos, liberdade de pensamento, onde as pessoas podem fazer investigações e estudos, liberdade de debate, onde existe um ambiente propício ao debate,
E troca entre iguais, no sentido de que não existe uma pessoa que está obrigando outra a assumir determinada posição. É uma troca entre iguais que chegam a um acordo. Isso é algo que permite o debate livre de questões morais, por mais espinhosas que elas sejam. Assim, uma das coisas que Habermas está trazendo para a gente é essa questão da importância do diálogo e da importância do debate baseado na racionalidade. E de como isso é uma base fundamental para que a sociedade seja saudável, para que a sociedade seja melhor. Como essa base deve estar no centro, até essa base de debate, de diálogo, deve estar no centro até mesmo da democracia. Para que as pessoas tenham a oportunidade de não só entender o mundo de maneira racional, mas também debater sobre ele, chegar a acordos, utilizando, sim, plenamente a sua linguagem. Muito obrigada.